E hoje, quarta-feira, dia 27, é aniversário de nada mais, nada menos do que a Janja. E isso é algo relevante? Claro que não. Só que o Barba a levou para jantar, basicamente um restaurante de hotel. Chegando lá, o barbudo, ao ser reconhecido, abriu um sorriso e terminou vaiado novamente, junto com a Janja, rapaz. E o que ele não esperava é que o clima fosse ficar acalorado e o pessoal basicamente dizendo todo mundo que ia embora se ele não fosse primeiro. O hotel então começou a lotar de pessoas que foram vaiando o dito casal mais amado do Brasil e indo embora. Já esse vexame foi exposto hoje na Rede Globo, que parou a sua programação e ainda anunciou que a volta do Barba do Recife, ele ainda foi vaiado no aeroporto, ignorado pelos próprios funcionários. Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, tá? Deixa agora o seu like, se inscreva no canal. Eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo, sem mais enrolação. Bora! Nada mudou, eu continuo 100% apoiador do capitão. E você continua o apoiando? Se sim, comenta. Estou com o capitão. Simbora! Inadimplência, ou seja, devedores no Brasil, sobe em julho, o maior nível em quase 8 anos, diz Banco Central. Ou seja, primeiro eles vão medindo em um mês e o resultado sai no outro. Por isso que a notícia, tá, parece que é de antes, mas não é de agora, mas foi apurado este mês, tá? O plano do Xande é mandar o capitão cumprir pena na papuda, rapaz. Rapaz, vai dar ruim isso aí, né? A dívida pública federal cresce 11% em um ano e se aproxima de 8 trilhões. 8 trilhões. Oi, que isso, cara? Vou te falar, não sei não, hein? Vamos para o conteúdo principal, olha aí. E o Banco Central divulgou hoje que a inadimplência no Brasil subiu para o nível mais alto em quase 8 anos, isso para o mês de julho. O dado indica que o crescimento do crédito continuou a perder força diante dos custos elevados dos empréstimos. A ata do Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central diz que a desaceleração econômica já era esperada e que esse cenário está em linha com as condições financeiras restritivas que temos hoje. Vale lembrar que o Banco Central tem mantido a taxa básica de juros em 15% ao ano, com o objetivo de desacelerar a atividade econômica e levar a inflação à meta de 3%. E o CNN Mercado volta... Meta de 3%, nunca. Nunca aconteceu. Me dá uma pessoa que roubou o INSS, tá com tornozeleira eletrônica. Conhece alguém? Não. Que roubou bilhões. Aqueles pessoal lá, que tava com dinheiro na cueca, com malas de dinheiro. Não. Nada. Um juiz que não tem legalidade, não foi eleito pra nada, foi uma indicação política pra estar lá, fazendo esses desmandos. Aí pega uma pessoa que foi o ex-presidente Bolsonaro, que nem com um suposto golpe, nem com tornozeleira eletrônica, não pode falar com seu filho. Me dá um traficante aí, ou qualquer um que não pode falar com seu filho. Então hoje a gente está vivendo uma exceção, e isso daí não é justiça. Isso daí é simplesmente tirar a oposição política. Pra ver se o Barba continua sentado na cadeira, mas não vai dar muito bom não, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, planeja mandar Bolsonaro cumprir pena no complexo da Papuda, aqui em Brasília, se o ex-presidente for mesmo condenado no chamado inquérito do golpe. O STF começa na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, o julgamento final de Bolsonaro no chamado inquérito do golpe. Com a proximidade do fim da ação, autoridades do judiciário aqui em Brasília já discutem onde o ex-presidente vai cumprir a possível pena. Inicialmente, cogitou-se nos bastidores que Bolsonaro seria enviado para uma unidade do Exército, já que ele é capitão reformado. Pois é, era o certo, né? O barbudo não tem nem diploma e ficou numa superintendência, numa salinha, né? Tranquila, brincadeira, né, cara? Até para uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, já avisou nos bastidores que planeja ordenar que Bolsonaro cumpra pena, inicialmente em uma cela especial no complexo da Papuda. Segundo aliados do ministro do STF, a sala que a PF chegou a preparar aqui em Brasília para abrigar Bolsonaro seria apenas no caso de o STF mandar prender o ex-presidente preventivamente antes do julgamento, que até agora não aconteceu. Fontes do judiciário próximas a Moraes dizem que só um milagre ou uma grave crise de saúde de Bolsonaro convenceria o ministro a não mandar o ex-presidente para Papuda. Moraes, aliás, planeja mandar outros possíveis condenados no inquérito do golpe também para o complexo da Papuda. Aliados do ministro brincam que ele pretende criar a ala golpista lá na Papuda. Quer saber mais detalhes dessa história? Caraca, é brincadeira uma coisa dessa, né, cara? Quanto mais a gente vê,
Tem jeito não, cara. Informação que chega agora à redação da CNN. A Polícia Federal publicou um ofício no qual defende a presença de policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro da casa do cara. Agora são 7h37. Essa informação acaba de chegar. Há um ofício da Polícia Federal que determina, portanto, que sugere, defende após a manifestação da PGR, uma defesa para o ministro Alexandre de Moraes que agentes da própria Polícia Federal permaneçam dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão, no caso, é uma posição do diretor-geral da Polícia Federal que sustenta essa medida para evitar risco de fuga. Brincadeira uma coisa dessa, cara. Brincadeira da tornozeleira, tem que passar por isso. Mas fique tranquilo, tá chegando mais. E a lei Magnitsky será utilizada a cada voto que forem dados. A lógica é simplesmente, ou seja, o PGR vai fazer a sua exposição, recebe uma... Durante o julgamento? A intenção, a informação que a gente tem é que seria durante o julgamento. Ou seja, criando uma sistemática durante o julgamento e, obviamente, tentando pressionar os ministros, pelo menos os ministros da primeira turma, em relação ao julgamento. Aí tem uma enorme exposição sobre o que pode acontecer depois disso com quase certa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Aí várias especulações. A mais tímida delas é, de alguma forma, constranger a comitiva brasileira que vai até a ONU no final do mês e constranger a comitiva, ou seja, com questão de vistos, etc. Ou seja, não parou, tá? Assim, a gente está aqui num momento de trégua, em algum momento volta o Brasil e teremos uma nova leva de... Brincadeira, coisa dessa, cara. Agora, a vergonha que é essa aqui, ninguém comenta. Olha aí, mandaram isso aqui. Acha que acabou no jantarzinho dos dois pombinhos no aniversário da Janja? Não. Olha isso daqui, ó. Olha isso aqui. Toma, meu garoto. Aqui, ó. Põe na tela, editor. Pode colocar na tela. Esta cena é de milhões, na verdade impagável, sem carreata, sem ninguém para receber. Afinal de contas, ele não é um mito. E nem os funcionários do aeroporto quiseram dar um oi. Engole o choro e faz o L. Nem o pessoal do aeroporto aí, põe na tela. Olha só, cara. Rapaz, a coisa não tá fácil pro 9 dedos não, hein, rapaz. Não tá nada fácil por 9 dedos, tá? Vamos seguir aqui, temos muita coisa que nós separamos aqui, pessoal, tá? Inclusive essa fala do Ratinho que é sensacional, ó. Sabe quem está dominando a Amazônia? Não é o governo federal, não é o exército. Quem está dominando a Amazônia, se você pegar, virar o mapa do Brasil, vira o mapa do Brasil para você ver, metade da Amazônia, mais da metade da Amazônia, é ONG, um bando de pilantra. Você vê ONG no Nordeste? Não tem nenhuma. Por que não tem ONG no Nordeste? Não tem pra onde tirar dinheiro, não tem índio para preservar, não tem minério. Agora você vai na Amazônia, é uma ONG para cada índio. A desgraça é ONG da Noruega, é ONG da Alemanha, é ONG... De tudo quanto é lugar, né, Ratinho? Tudo quanto é lugar. O Eduardo hoje, rapaz, ó. E a gente vai passar a palavra agora ao nosso Eduardo Bolsonaro. Sem censura! Sem censura, Brasil! Eduardo Bolsonaro, sem censura! Obrigado, deputado Meira, satisfação. Queria estar aí com vocês. Nesse momento agora não posso, né? Vocês entendem. Mas a minha vontade, a gente continua junto em espírito. Pode ter certeza que a gente continua junto em espírito. Eu estou aqui para narrar um pouquinho da minha história, que nem de longe é de mais sacrifícios em meio a essa jornada toda, né? Eu acho que as pessoas do 8 de janeiro, e aí alguns que me antecederam, né? O Alan dos Santos, que ficou mais de 3 anos longe da família dele, né? A própria Carla Zambelli, que agora está detida lá na Itália, Deus quiser, vai ser solta em breve para, ao menos, poder responder em liberdade essa homologação do processo dela na Itália. O Clezão nem se fala.
Mas a gente está dando um pouquinho aqui da nossa dose de sacrifício, que é a vida de todo homem, né? Então, eu sei que vários colegas aí que estão agora na comissão, vocês são oriundos de forças policiais, se não vocês próprios, colegas de vocês já passaram por situações em que você tem que decidir se você vai seguir os seus princípios, né, os seus valores, ou se você vai tombar para o sistema, né? Eu escolhi enfrentar, não me arrependo disso, e estou aqui para dar um pouco desse testemunho, para além da parte familiar, né? Todo mundo sabe aí da situação do meu pai. O meu irmão, Carlos Bolsonaro, já sofreu busca e apreensão da PF, está no inquérito sem pé nem cabeça, junto com o deputado Ramagem, negócio aí de abim paralela, sendo que agora as caras de todo mundo, o atual mandatário, o atual ocupante da cadeira presidencial manda centenas de milhões de reais para youtuber e não falam nada, enquanto que contra nós tem um inquérito da fake news aberto em 2019, mais de 6 anos, e não conseguem comprovar absolutamente nada. É apenas uma espada sobre a nossa cabeça, da qual inclusive já pesou contra Elon Musk, que hoje encontra-se investigado dentro. Inclusive pegou o dinheiro de uma das empresas dele para pagar a dívida de uma outra empresa dele. Olha que loucura. Desse inquérito. Inventaram para mim um crime de que é vir com muita frequência aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha proximidade com a família Trump, com pessoas do governo aqui. Comecei esse trabalho lá em 2018, pelo menos, se a gente for voltar no tempo, né? Fiz um evento lá em Foz do Iguaçu, Cúpula Conservadora das Américas. Ainda durante o governo do meu pai de transição, visitei aqui uma semana nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami. Fiz mais de 30 rodadas, principalmente com fundos do mercado financeiro, levando a notícia de que um presidente novo viria a ser empossado em janeiro, no caso de Jair Bolsonaro, e que o Brasil deixaria de ser socialista. Então a gente trabalha há muito tempo tentando fazer aquilo que nosso eleitorado pede, né? A organização da direita, firmar um projeto de país, colocar adiante uma bancada uníssona de parlamentares. Eu acho que, em certa medida, a gente conseguiu muito sucesso nessa empreitada e os senhores que me assistem aqui hoje, certamente, né, estão lado a lado comigo nessa iniciativa. Por vir muito aos Estados Unidos, vim na posse do presidente Trump, né? Meu pai foi convidado, não pôde vir porque Moraes apreendeu o seu passaporte. Vale lembrar que quando ele apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro, o motivo foi porque outras pessoas próximas a Bolsonaro tinham notícias que estavam saindo do país, entre elas Felipe Martins. E ainda depois, quando essa farsa do Felipe Martins foi descarada, e hoje tem-se, até pelo relatório da PF, de que ele nunca saiu do Brasil, ainda assim mantém a apreensão do passaporte do meu pai. Olha, pessoal, vou colocar esse vídeo aqui em 11 minutos, do primeiro comentário fixado, e vocês clicam lá e, né, termina de ver tudo, porque é muita coisa, senão a gente vai ficar somente com o tema e nós precisamos avançar. Tem coisas importantes também para trazermos aqui, tá? Olha só. Esses que falam em nome da família, o que acharam do diálogo entre o Eduardo e o Jair? Os xingamentos do filho com o pai. Logo após, ele pediu desculpas a seu pai por WhatsApp, por mensagem, por ter feito uma fala grosseira contra seu pai. Agora, ele não fala sobre as outras falas que já foram feitas envolvendo o descondenado Lula. Eu vou falar de uma fala de filho, já que você falou da fala do filho do Bolsonaro, uma fala do filho do Lula, falando da Janja. Não sei se vocês se recordam, recentemente, quando ele falava sobre o encontro que teria com Lula, ele fala para a pessoa que ele estava conversando, a PUTA, não vou usar esse termo, mas a PUTA vai estar junto, se referindo à Janja. Olha o nível do filho do descondenado. Uma outra fala que eu gostaria aqui de retomar, de relembrar, quando ele falou exatamente nesses termos. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Supremo Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Logo eles, que falam que Lula é um democrata, que respeita a independência dos poderes, que endeusam o Supremo Tribunal Federal. Hoje Lula coloca Alexandre de Moraes na Suprema Corte como se fossem deuses. E num passado não muito distante ele falou que a Suprema Corte era totalmente acovardada. Agora vamos falar da última fala do Lula. Você acha isso bonito? Isso é fotografia para representar o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda negro. Caraca, brincadeira, cara. Isso aí foi demais, né? Isso aí foi demais, né, cara? Vou te contar uma coisa, hein? E a Natuza Neri chateada, tá chateada. Tá chateada porque vai passar uma PEC que tira os poderes da toga de decidir, tá, sobre os deputados. Olha aí, tá chateada, chateada. Qualquer contorcionismo retórico nesse momento não vai colar. A Câmara dos Deputados está a um passo de tomar um conjunto de decisões que vai enfraquecer, não é o Supremo Tribunal Federal não, porque eles botam muito o Supremo Tribunal na conta, mas ele enfraquece a sociedade como um todo. Já é uma instituição super fechada, pouco transparente, em que não se vê a operação do lobby, a gente não tem acesso às agendas dos parlamentares, a gente não tem acesso a absolutamente nada, nem às emendas, nem a detalhes de emendas com o nosso dinheiro, nós não sabemos. Está lá o ministro Flávio Dino do O cartão corporativo do Barba também está em sigilo, você vai falar isso, Natuza?
Supremo mandando abrir plano de trabalho, obrigando que se entregue plano de trabalho para 900 emendas, que somam 700 milhões de reais, e algum parlamentar acha que vai convencer alguém da sociedade brasileira que o caminho deles é no sentido da transparência? Não é no sentido da transparência. Se fosse, não se colocava em pauta um conjunto, um pacote de maldades como esse. Mas é mais do que um pacote de maldades. Dá pra gente achar diversos... Já, Natuza, o choro é livre, Natuza. Você lembra disso? Que a sua colega falou, o choro é livre? Eu lembro que ela falou isso aí. Agora, olha só, o pessoal traz o Lindbergh e o Sóstenes Cavalcante para debater e ficam cortando a fala do Sóstenes Cavalcante, olha aí. Deputado Lindbergh, deputado Sóstenes, Merval Pereira aqui, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que a oposição vai se comportar na votação hoje? Porque o PT, por exemplo, vai fechar a questão contra a PEC? Olha, essa é a minha posição, a nossa posição é de votar contra. Porque aqui tem um roteiro, Merval. O roteiro está descrito. Eles querem juntar foro, eles querem juntar PEC de prerrogativas e ir depois para a anistia. Gente, o que está acontecendo é muito grave. O papel do Trump, o que é que o Trump pede com as tarifas? Anistia, interrupção do julgamento. Vamos nós aqui fazer água num movimento como esse? Então, a nossa posição é contrária. Eu quero até dizer que eu estava assistindo a Globo News, André, vi você falando da declaração do ministro Barroso. Agora é inconstitucional. Depois, a questão da anistia pode ser uma decisão política. Não. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, naquele caso do deputado Daniel Silveira, que o Bolsonaro tentou indultar. O que é que disse o Supremo? E tem um voto do ministro Fux. Crime contra o Estado democrata e direito é impassível de anistia. Trata-se de uma cláusula pétrea. Então, a nossa posição hoje aqui, pode estar certo, é uma posição firme. Aí quem manda agora é a toga, não é a Constituição que vale, não. O que o togado decidir, de acordo com o Lindbergh Farias, é o que tem que ser seguido. Esse combo, parece que o Congresso está votando contra o povo. Essa é a sensação que a gente tem aqui hoje. E a oposição? Não sei, o Merval é a mesma pergunta, porque ele perguntou do PT. Daqui que eu vou aproveitar e já encaixar com base na resposta do deputado Lindbergh. Sobre a anistia, deputado, porque o senhor já veio aqui algumas vezes falar também, defender a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Esse é o primeiro passo para se chegar na anistia? A PEC das... Engraçado que a jornalista, né, quando você vê alguma coisa por aí, alguma situação normal da vida, ela bota assim, suspeito. E agora com o pessoal do 8 de janeiro, com os golpistas do 8 de janeiro, olha só. A diferença do padrão, né, cara? Prerrogativa? Eu entendo que a PEC das prerrogativas tira da coleira muitos dos parlamentares que, lamentavelmente, hoje se sentem chantageados por alguns ministros do STF. Então, este é um ato importante de proteção ao parlamento. Afinal de contas, nós parlamentares, a cada 4 anos, nos submetemos ao escrutínio secreto, o voto da população. Este poder precisa ser preservado como um ente importante da democracia. Nós não podemos continuar vendo esse desequilíbrio de poder e achar que isso é normal. Isso não é normal. E aí nós temos que lutar por um poder que é legitimamente eleito pela população. A cada 4 anos esse poder pode ser trocado em 100%, diferente do Supremo Tribunal Federal. Agora, logicamente que ao tirar essa chantagem com a PEC das prerrogativas, nós pavimentamos sim a possibilidade da votação do projeto da anistia, que para mim já tinha que ter sido votado no primeiro semestre. E só não foi votado porque os presidentes das duas casas decidiu não pautar, descumprindo um acordo com o PL, que fizemos este acordo com os 2 presidentes na eleição, que Pois é, descumprir virou algo normal deles aí, né? Virou algo normal, né? Deveria ser surpresa pra ninguém essa situação aí, né? Rapaz. Agora, essa situação que eu vou trazer pra vocês também, cara. Olha só, brincadeira, hein? Cadê? Põe na tela, editor. Isso, pode colocar na tela. Olha aí, ó. A gente volta a falar sobre a CPMI do INSS. A próxima sessão da comissão acontece na quinta-feira. Hoje, os parlamentares aprovaram os requerimentos de convocação de ex-ministros da Previdência Social e ex-presidentes do INSS, além de um dos personagens centrais do escândalo dos descontos indevidos. Carol Rosito, o careca do INSS vem aí? O careca do INSS, olha só.
Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, ele que é responsável aí por ter empresas intermediárias na fraude do INSS, né, chamado e conhecido aí como careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, teve o requerimento de convocação aprovado nessa primeira reunião de trabalho efetivamente da CPMI na manhã desta terça-feira. Aprovadíssimo, meu amigo. Carecão do INSS, olha o vulgo do cara. Muito obrigado a sua presença. Se você que chegou até o final do vídeo comigo, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Valeu!